O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Celebramos, meus filhos, no dia de hoje, a memória do grande sacerdote São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, ele nasceu no ano de 1887 e morreu em 1968. O século XIX, metade final do século XIX e o século XX, vivenciou uma das piores heresias da Igreja, o modernismo, que nas palavras de São Pio X é a pior de todas as heresias, porque é como que a síntese de todas as heresias. O que é o modernismo? É a heresia que derruba todos os pilares da fé, combate todos os dogmas. O modernismo é marcado pelo materialismo que se opõe à vida espiritual, à vida eterna, ao céu. O materialismo é marcado pelo cientificismo, uma crença cega na ciência, com uma última palavra, não abrindo nenhuma possibilidade para milagres. O modernismo é marcado por um pragmatismo muito grande, ou seja, as coisas práticas, nada de teorias, nada de conceitos, nada de conteúdos teológicos. O modernismo é marcado pelo ateísmo prático e maçônico, onde você bane de todos os lugares Deus. O modernismo foi demolindo todos os pilares do cristianismo na sociedade e formando o homem moderno. Um homem moderno ateu, materialista, cientificista, pragmático, maçônico. Isso gerou um impacto muito grande na igreja e uma descrença, sobretudo naquilo que era a história dos santos. Quando você ouve a história dos santos da igreja, o homem moderno começou a ter a inclinação de dizer: é a história da carochinha, isso não existiu. Até que Deus levantou São Padre Pio de Pietrelcina. E o modernismo, que achou que havia sepultado a igreja, Padre Pio sozinho sepultou o homem moderno, o modernismo. Contra o cientificismo, essa crença na ciência, esta crença naquilo que é, por exemplo, uma das ciências, a ciência médica, Padre Pio demoliu a medicina ao sangrar 50 anos, sem ter hemorragia e morrer, com chagas nas mãos que não necrosavam, não davam mau odor, pelo contrário, saía um perfume. Padre Pio destruiu a ciência médica ao certa vez, durante uma madrugada, um médico plantonista foi chamado às pressas ao hospital. Durante o caminho, dirigindo o seu carro, ele olhou para o banco do passageiro e viu um padre sentado do lado dele. Ele tomou um susto naquela madrugada, então Padre Pio disse para ele: você está indo para o hospital, você vai encontrar um paciente com o seguinte caso clínico, você vai tentar esta manobra, este protocolo vai dar errado, é para você adotar outro protocolo para salvar a vida daquele paciente. Quando o médico olhou novamente para o lado, o padre tinha sumido. Chegou no hospital, encontrou exatamente do jeito que o padre tinha dito. Fez o protocolo errado que o padre falou para ele não fazer, deu errado e teve que depois se submeter àquilo que o padre fez. Quando então descobriu que aquele padre morava no interior da Itália, em Pietrelcina, foi até lá para encontrar Padre Pio. Padre Pio, quando encontrou o médico, disse a ele: belo do médico, um padre tendo que ensinar medicina para você.
Padre Pio desafiou a ciência física e destruiu a ciência física ao bilocar. Padre Pio nunca saiu do interior da Itália, de Pietrelcina, de Giovanni Rotondo, e ele foi visto em Roma, ele foi visto nos Estados Unidos, ele foi visto em várias partes do mundo bilocando, estando em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio, que durante a Segunda Guerra Mundial foi visto levitando nos ares e desviando bombas que eram jogadas em Giovanni Rotondo pelos caças nazistas para livrar a cidade do bombardeio. Destruiu a ciência física. Padre Pio, que destruiu a ciência ateia, filosófica, racionalista, iluminista, quando, ao chegar ali os penitentes para se confessar, Padre Pio simplesmente lia o coração daqueles homens, sobretudo no confessionário. Terminava o penitente de acusar os pecados, Padre Pio dizia: tem mais alguma coisa? Não tem. E então ele começava a descrever: tem sim, no dia tal, você fez tal coisa desse jeito, com esse agravante, e você está escondendo, está com vergonha, e começava a relatar os pecados da pessoa, a pessoa em prantos, em lágrimas, arrependida, pedia perdão a Deus. Padre Pio destruiu o ateísmo, mostrando que Deus ele é soberano e ele governa todas as coisas. Padre Pio é a grande resposta ao homem moderno, que já não crê mais em Deus, que já não toca mais no sagrado, no sobrenatural. Padre Pio, que é um colosso de milagres, milagres que foram estudados pela ciência moderna e que não tiveram respostas. Diante do Padre Pio, o mundo moderno se cala e se dobra, porque não tem explicação humana. É milagre em cima de milagre. Padre Pio, que abriu o universo espiritual, mostrando que o pragmatismo, o materialismo é balela, é furada. Padre Pio, que era visto muitas vezes conversando sozinho, e um dos frades perguntou para ele: mas o senhor está falando sozinho? E então ele respondia: uai, você não viu a fila de anjos da guarda que vieram se aconselhar comigo? Certa vez um casal acordou de madrugada com um problema em casa, com um filho, e então o marido mandou o anjo da guarda ir até Padre Pio para pedir oração, e a mulher também. Alcançado a graça, eles foram até Padre Pio para agradecer, e Padre Pio brincou com eles: mas precisava mandar os 2 anjos? Um só já dava, não precisava mandar o anjo dos 2. Padre Pio era um mistério, algo extraordinário, e ao mesmo tempo um homem alegre, santo de verdade. Padre Pio, que era da zoeira. Padre Pio, certa vez, ele mandou encomendar na farmácia uma espécie de rapé. Era uma substância alergênica, porque os frades, para poder zoar Padre Pio, tinham colocado no cigarro dele essa substância para ele espirrar e ter alergia. Na hora que ele fumou o cigarro, ele começou a espirrar. E ele falou assim: vou pegar vocês também. Ele mandou encomendar, colocava no cigarro dos frades para eles também espirrar, para zoar os frades. Ou seja, um homem santo. Onde ele passava, ele deixava um rastro de perfume, e os freis sabiam: Padre Pio acabou de passar aqui no corredor, por conta do perfume que exalava dele onde ele passava. Padre Pio, que após a sua morte continuou fazendo milagres, prodígios, e o seu corpo ainda se encontra incorrupto. Nem mesmo a terra foi capaz de decompor o corpo dele. E íntegro está o seu corpo à exposição lá em Pietrelcina, em Giovanni Rotondo, na igrejinha de Padre Pio está. Padre Pio, que desafiou também o sistema financeiro. Ele, com voto de pobreza, construiu o maior hospital da Itália, o Hospital Alívio do Sofrimento, para atender de graça a população mais carente, os mais pobres. Sozinho, um frade, com voto de pobreza, construiu o maior hospital da Itália. Que Padre Pio interceda por nós, Padre Pio nos ajude a crer e abrir o nosso coração para o sobrenatural, para crermos realmente que Deus é Senhor e soberano de todas as coisas.